Abra sua Bíblia, então, em João, no capítulo 6. Aí, ó, chegou Jesus de novo. João 6. O Evangelho de João, capítulo 6. Nós temos alguns relatos ali de multiplicação de pães e peixes. Jesus caminhando sobre o mar. Jesus é o pão do céu. Muitas coisas e muitos relatos eu quero falar a respeito da ceia nessa noite. Trazer aqui alguns fundamentos para a ceia e para também a nossa vida com Cristo. Amém? Vida eterna. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos uma aliança e nós temos uma causa. Amém? Só para você não esquecer mais, ó. AVC. AVC é terrível, né? Não, mas Alto Vidros Cascavel, fica mais fácil. AVC. Porque nós temos uma aliança. E o V do quê? AV, vida eterna. E o C do quê? De uma causa. Amém? Aliança, vida eterna e uma causa. AVC. Alto Vidros Cascavel. Depois vocês patrocinam nós aí. AVC. Amém? Glória a Deus. Vem comigo aqui na palavra. No versículo 1, eu quero ler o versículo 27. Jesus é o pão do céu. No versículo 27 vai falar assim, ó. Trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Aprovado. Trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Qual é a razão pela qual nós estamos trabalhando? Qual é o motivo pela qual nós estamos trabalhando? Qual é o motivo pela qual você trabalha? A maioria de nós já temos uma resposta: pagar contas, sustentar minha família. Isso é um bom fundamento, claro, é um bom argumento. Só que Jesus, ele vem como uma pedra de tropeço para esse povo aqui, mudando todo o conceito, trazendo não uma religião, mas trazendo o reino. Ele fala que trabalhar não pelo alimento que se perde. Você tem que trabalhar. Ele não está dizendo que não é para trabalhar. Ele está falando, trabalhai. Não pelo alimento que se perde, mas trabalhe. Mas não pelo alimento que se perde. Mas que o seu trabalho venha cooperar com a comida que permanece para a vida eterna. Amém? Olha só, no capítulo 4 aqui de João, Jesus vai falar algo aqui, ó. Capítulo 4, versículo 34. Ele vai dizer, 4:34. Explicou-lhe Jesus, abre aspas, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar, terminar a sua obra. Olha a comida de Jesus, que tem que ser a nossa. Porque se nós somos parecidos, se nós somos cristão que é parecido com Cristo, não quer dizer que nós somos perfeitos. Parecido com Cristo. Algo parecido não quer dizer que é perfeito, é parecido. Se nós somos parecidos com Cristo e buscamos isso, buscamos andar como um cristão, então nós precisamos entender o que o Cristo, como que ele anda? Qual é a sua maneira de pensar? Qual é a sua forma de agir? Então, estudando Jesus, é necessário estudar a vida de Jesus. Não uma religião, mas estudar a vida de Jesus para que possamos então ter uma conduta, para que possamos andar como ele andou. Mas aí tem um detalhe, não é só mexer no comportamento, porque só mexer no comportamento não vai durar muito não. Vai ter uma hora que tem que mexer na natureza, nascer de novo. Amém? Tem que mexer na natureza. E a gente pode
Você pode pegar um animal selvagem e colocar dentro de casa e querer ensinar ele, mas ele tem uma natureza que não é doméstica. Ele é selvagem. Mas vai ter um trabalho tremendo para poder domesticar. Agora o Senhor, Ele não quer nos domesticar. Ele quer que o ser humano tenha uma nova natureza. Não só ter um trabalho tipo assim, não, muda o seu comportamento. Não, muda, nasce de ter que morrer e nascer de novo. Se mudar a natureza, agora é natural. O que é natural? É outra coisa que é natural. Se mudou a natureza, agora aquela vontade de tal coisa já não é mais. Agora eu vou alimentar outra natureza agora. A velha natureza morre, mas ela está ali. Mas eu tenho uma nova. E cabe a mim me posicionar. Nós, a nos posicionarmos e alimentar a natureza nova que Ele nos deu. Amém? Ele está dizendo assim, ó. A minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. E a minha comida, e a sua comida? Consiste em fazer a própria vontade? Consiste em fazer a vontade do outro? Para agradar pessoas? A nossa comida. E está ligado aqui o versículo, ó, a minha comida está linkado com fazer, não está ligado em ser. Está ligado em fazer. A comida está ligado em fazer. Você se alimenta, é um ato. Eu como, tu comes, ele come. É um ato, é um verbo. Está ligado em fazer alguma coisa. E Jesus está dizendo assim, ó, sabe o que me alimenta? Sabe o que me nutre? É quando eu faço. Quando nós estamos adorando, isso não é comida. Isso é intimidade, isso é relacionamento. A comida é quando você faz a vontade do Senhor. Você está comendo, você está sendo nutrido quando você faz a vontade de Deus. A minha comida, disse Jesus, consiste em fazer. A minha comida não é orar. A minha comida não é, apesar que Deus manda essas coisas, mas a minha comida vai lá no núcleo, vai lá na essência. É fazer alguma coisa. Agora, o fazer o quê? Fazer aquilo que o Pai, que eu entendo que é a vontade do Pai. Isso se tornou um alimento para Jesus. E ele fala mais para frente, nós já lemos. Trabalhai não pela comida que perece. Trabalhe. Mas não pela comida que perece. Trabalhe como eu aqui, voltando a alguns capítulos, nós lemos. Trabalhe dentro desse conceito. Faça da vontade de Deus o seu alimento, a sua comida. Amém? Trabalhe para isso. Então ele está falando para nós, somos cristãos. Às vezes, quando nós lemos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não andeis ansiosos por coisa alguma, e assim vai, Mateus capítulo 6. E ele não está dizendo que, porque os pagãos, eles estão trabalhando, eles buscam as demais coisas. Os pagãos, aqueles que não são parecidos com Cristo, aqueles que têm uma outra filosofia, aqueles que têm uma outra crença, aqueles que não têm uma aliança comigo, que não têm uma causa, que não têm a vida eterna, o AVC. Aqueles que são fora da mesa, infelizmente, mas eu amei o mundo todo. Os que estão fora da mesa, eles têm uma maneira de viver, mas eu não quero que filho meu imite eles. É o que Deus está falando. Eu não quero que filho meu caminhe como eles. Por isso que eu enviei um filho na terra para ensinar vocês. Esse filho caminhou e trouxe instruções. Que o meu desejo é que todos possam aprender com essas instruções, porque ele fala, vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, estressados, aprendei de mim. Não é vim até mim que eu vou orar e pronto, tudo vai resolver. Não, venha para aprender, ele está dizendo. Ele chama todo mundo, vinde a mim, é um convite para o ensino. Aprendei de mim, sou manso, humilde de coração, e aí vocês vão encontrar o descanso para a alma de vocês. Não fala nem para o espírito e nem para o corpo, é para a alma de vocês. O corpo, vai, deita numa rede, vai dormir, toma um bom banho, vai descansar, estica as pernas no sofá, você vai descansar o seu corpo. O seu espírito, você vai meditar, você vai orar, você vai dançar, você vai servir ao Senhor. O espírito vai fazer a vontade do Senhor. Tem uma forma de achar um lugar de descanso na sua vida espiritual. Tem uma forma de achar um lugar de descanso no seu corpo. Mas tem uma forma de achar um lugar de descanso para a sua alma, emoções. Que é quando você aceita o vinde a mim. Ele fala, aprenda comigo. Eu sou manso, humilde de coração.
E aí você vai encontrar o descanso. Você vai encontrar o descanso. Você vai encontrar o alívio para a sua alma. Ele está falando de alma ali. É só ir até Ele que há descanso. Amém? E aí ele fala, a minha comida, o 34 leio novamente, consiste nisso, em fazer. A minha comida é fazer algo. E o que o Senhor faz? Que o Senhor considera no patamar de alimento, nutrição. O que o Senhor faz? Sabe o que eu faço? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O Senhor te enviou para fazer algo. O Senhor te enviou para fazer algo. A pergunta é, sem condenação, a pergunta é, você está fazendo algo? Você está fazendo aquilo que o Senhor te enviou para fazer? Porque Jesus está dizendo aqui como homem, isso é minha comida, esse é meu alimento, é fazer aquilo na qual eu fui enviado para fazer. Foi me dado um encargo, foi me dado um chamado, como foi falado aqui, o chamado é necessidade, a sobrevivência. Então eu tenho um chamado e a minha comida é andar nesse chamado, andar de acordo com essa identidade que Deus me deu, para aquilo que eu fui enviado a fazer. E não andar mais ou menos, não andar e desistir como foi pregado lá no culto do lar. É para andar, perseverar e ir até o final. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que avançam. Amém? Andar, caminhar sem desistir naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque ele fala até consumar a sua obra. E se você vai lá em João 17, ele vai falar, Senhor, na oração de intercessão, Senhor, eu já consumi, já fiz a tua obra, agora glorifica o teu filho. Não falta mais nada. Só a cruz agora. Mas parar para ensinar o povo, não precisa mais, agora é só para a cruz. De fazer a tua obra, de chegar e instruir o teu povo, e curar o teu povo, curar cegos, tirar os demônios, fazer um limpo aqui, já fiz tudo. Agora só falta a cruz. Então essa parte já está consumada, Senhor. Glorifica o teu filho agora. Voltando para João, capítulo 6, o versículo que nós lemos, o 27. Trabalhai, não pelo alimento que se perde. Trabalhe pela comida, ou seja, fazendo a vontade de Deus, naquilo que você foi chamado para fazer. Trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna. Trabalhe pela comida, trabalhe pela palavra, trabalhe por aquilo que é a vontade de Deus, trabalhe por uma promessa, trabalhe com esse conceito. Não importa o que você esteja fazendo nessa terra, a sua vocação terrena, não importa. Mas você tem que estar nesse seu trabalho, mas a sua consciência, eu estou aqui nesse emprego, nesse serviço, eu tenho essa empresa, mas tem um propósito aqui. O propósito dessa empresa que eu estou servindo, ou eu sou um gerente, eu sou até um patrão, não é um propósito só pela comida que está perecendo, para não faltar nada na geladeira em casa, não é isso? É muito maior do que isso. É muito maior porque a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é a gente chegar em casa e falar, não falta nada aqui, ó. A geladeira está cheia, a despensa está cheia. Isso é reino de Deus. Não, isso não é reino de Deus, isso é comida, isso é bebida. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é justiça. Não é que o reino de Deus tem, o reino de Deus é. Que nem Deus, não é que Deus tem amor, Deus é amor. O reino de Deus é algo com 3 características: justiça, paz e alegria. Tudo isso num lugar, no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça. Então você busca o reino de Deus, para que o reino de Deus esteja em você. E aí a sua prática agora é de justiça. Ah, mas prática de justiça. Não é a justiça própria. É a justiça que é reino de Deus, a justiça do reino, que é o próprio reino. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é alegria. Em um lugar, com alguém chamado Espírito Santo. É você andar num lugar e ser justo com o Espírito Santo, ter paz com o Espírito Santo, ser alegre com o Espírito Santo. Viver nesse ambiente que fala no Espírito Santo, ou seja, o reino de Deus é e está no Espírito Santo.
E aí vai dizer o que o reino de Deus é e aonde esse reino está. E quando o Espírito Santo vem sobre nós, o reino vem junto. Jesus fala assim, arrependei-vos porque é chegado até vós o reino. Ele estava já preparando as pessoas para receber o que elas receberam depois da crucificação. Eles receberam o Espírito Santo e o reino veio junto. Ao receber o Espírito Santo, eles receberam então aquela, posso falar, capacidade, junto com a graça e com o Espírito Santo, de praticar a justiça, a alegria, a paz e a alegria no Espírito Santo, revestido com Ele, que é o selo. Amém? Trabalhar não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece, não aquela que perece, mas aquela que permanece para a vida eterna. Trabalhe pela vontade de Deus, que essa seja a sua causa. Você tem uma aliança com isso. Amém? Ali, alimento que o Filho do Homem vos dará. E hoje Ele nos dá. Pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre Ele. Agora, em João 6, eu vou ler aqui a partir do versículo 48. Vem comigo, João 6, 48. Vai dizer assim: eu sou o pão da vida. Deus está ministrando uma palavra aqui, Ele fala sobre isso. Eu sou o pão da vida. E vossos pais, tendo o contexto que Ele está falando para o judeu, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, estão mortos. Este, falando dele mesmo, é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Está falando de vida eterna. Quem comer de Jesus, e hoje há uma simbologia da ceia, quem comer de Jesus não vai morrer espiritualmente. Quem come de Jesus não morre espiritualmente. Está falando de uma vida no espírito. A carne, ela vai morrer, nós vamos envelhecendo, o corpo exterior vai se corrompendo, o interior vai se renovando dia após dia. Porque ele vai se alimentando e vai se renovando, e de glória em glória ele vai sendo cada vez mais parecido. Existe um homem interior dentro de nós. Como Paulo ora aos Efésios, ele fala que o vosso homem interior venha compreender a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. Que o homem interior que está dentro de você, essa nova natureza, essa nova criatura. Amém? Aí ele fala: vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Este, no caso eu, desci do céu, e aquele que comer de mim não vai morrer. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pensa como as pessoas reagiram a isso. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne, o meu corpo, está dizendo. Houve então grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros. Falaram: não pode, isso vai contra a nossa doutrina, vai contra o nosso conceito, vai contra aquilo que nós aprendemos, vai contra a nossa teologia. Não tem como, não tem condição. O que esse homem está falando? Houve grande discussão entre eles, tal. Como pode este homem dar-nos a comer da sua própria carne? Que negócio é isso? Mas enfim, o caso não tem nada a ver com isso. Estamos falando aqui de Jesus. Então Jesus os advertiu: em verdade eu vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Vocês não participarem do corpo e do sangue, vocês não terão a vida. Se vocês não sentarem na mesa e participarem do corpo, representado pelo pão, representando o pão vivo que desceu do céu, e o sangue representado pelo suco de uva, vocês não vão ter vida. E foi o que ele instituiu para a igreja, a ceia. Paulo vem, 1 Coríntios 11, e estabelece isso. Eu recebi do Senhor e vos ensinei que Jesus, na noite que foi traído, ele instituiu isso para nós. E a gente vê Paulo fazendo a ceia na igreja de Corinto. Já no Novo Testamento, de acordo com aquilo que ele ouviu de Jesus. Eu estou ouvindo Jesus e estou ensinando vocês. E nós entendemos muito tempo depois que isso é válido, porque nós estamos numa nova aliança com Ele. Amém? Aí ele fala: todo aquele, 54, que comer a minha carne e beber o meu sangue, o que tem?
vida eterna. Então, a vida eterna. Todo aquele que comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ele fala assim, não vai morrer, mas eu vou ressuscitar ele. Mas peraí, mas se não vai morrer e o Senhor vai ressuscitar, eu não estou entendendo nada. Ele está falando do nosso espírito. Ressuscitarei ele no último dia. Aí continua versículo 5:5. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Até aqui nós entendemos que ao participar da mesa com Jesus, ao participar de comer daquilo que Ele está falando, Ele é o próprio pão vivo, de comer de Cristo, daquilo que nós entendemos que a vontade do Senhor é que a nossa comida seja o próprio Jesus. Amém? A nossa comida, porque a oração do Pai Nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Olha a palavra vontade aí. É a oração mais perfeita já feita. A própria oração que Jesus fez e ensinou. A tua vontade sendo feita. Depois da vontade vai falar sobre o pão nosso de cada dia. Não é esse pão que perece. É o pão vivo que desceu do céu. Mateus 6. Não, mas ali é o pão porque... Se nós entendemos que é o pão material, é a comida na mesa, a nossa oração já é uma oração ansiosa, preocupada. Porque a gente vai falar, Pai Nosso, beleza, mas a gente não vê a hora de chegar no pão. Não pode faltar o pão na mesa. A nossa oração já é com base na falta. É com base na falta. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Porque, se o Senhor não der hoje... O de cada dia tem um pão para mim, cada dia tem um alimento na mesa. Eu quero o de hoje, Senhor, me dá hoje. E aí a gente tem aquela consciência só de coisa material. Sendo que em próprio Mateus capítulo 6, você já ouviu isso muito aqui no ministério, próprio Mateus capítulo 6, Jesus ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, o que comer, o que beber. Não ande preocupado com aquilo que não é reino de Deus. O reino de Deus tem comida e bebida. No mesmo Mateus 6, ele fala assim, não andeis ansiosos, não andeis dizendo o que nós vamos comer. Então se não é para falar o que eu vou comer, como é que antes um pouquinho em Mateus 6 eu vou falar, me dá o pão que eu tenho que comer de cada dia. Então não faz sentido ser esse pão físico. Faz sentido Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É uma oração do homem interior. Aí ele fala, olha, venha a nós o teu reino, a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, venha até nós. E seja feita com esse reino aqui estabelecido, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Ele fala, o pão, por quê? Porque o meu alimento agora tem a ver com a tua vontade, o meu alimento não tem a ver com a minha vontade. Porque Jesus já nos ensinou, a minha comida é fazer a vontade dele. Então ele fala, tua vontade, ou seja, o pão que vem depois da vontade. Então o meu alimento tem a ver com a tua vontade, não com a minha. Seja feita a tua vontade, me dá comida na mesa. É a minha vontade ou é a tua? Você entende que não faz sentido ser o pão físico? O pão nosso de cada dia, o nosso, o meu, porque nós somos uma família aqui na terra, o nosso Pai está no céu. E Jesus também está no céu, mas nós queremos Jesus dia após dia. O pão vivo que desceu do céu, nós queremos Ele. Esse é o pão nosso de cada dia. É uma palavra a cada dia. É uma estratégia que o Senhor dos Exércitos tem a cada dia, porque no mesmo Mateus 6 ele fala, basta cada dia o seu mal. Eu falo, não importa se cada dia vai ter um mal, tendo comida na mesa é o que importa. Não, se cada dia tem um mal, eu preciso de uma palavra. Eu preciso comer uma palavra para enfrentar esse dia mal. Eu preciso, porque eu falo, Senhor, teu nome é santo, paternidade, santidade, tua vontade, o teu reino, o teu governo. Me dá uma palavra. Me dá uma palavra dia após dia. Jesus está ensinando os seus discípulos, orem, peça a palavra para Jesus, para o Pai. Vai ao Pai e peça uma palavra diariamente. Por quê? Porque todo dia vai vir uma tentação. Todo dia vai querer ser o dia mau. Todo dia vai ter aflições. No mundo tereis aflições. Todo dia vai ter... Acontece o acaso. Todos os dias já tem alguma coisa para acontecer. Todos os dias. Você não vai saber a reação das pessoas. Você está no seu comércio. Você não vai saber a reação do outro. Você não vai saber qual vai ser a sua reação diante de alguma coisa que vai acontecer. Nós não sabemos. Mas Jesus traz para nós. Pede uma palavra todo dia. Peça o pão vivo, porque nós temos uma aliança. Você tem a vida eterna, você tem uma causa. Então peça esse pão diariamente, uma palavra, porque uma palavra de Deus gera uma direção para nós.
A palavra gera direção para a nossa vida. Não é o pão nosso de cada domingo. É o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. Está falando, eu quero agora, Senhor dos Exércitos. O exército, Senhor, anjos para tudo quanto é lugar. O exército, Senhor, o sol, as estrelas. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Não pensa só em batalha, em briga. Pensa no exército, tudo aquilo que Ele criou, natureza, tudo. É o exército de Deus. E o Senhor quer me dar uma palavra. O Senhor quer dar uma palavra para um filho que está aqui na terra para enfrentar um dia que pode ser mau. Para enfrentar uma tentação que pode vir de uma forma que nunca veio antes. Para enfrentar coisas, situações. Então, Senhor, não, eu te dei uma palavra hoje. E aí Ele fala que nós temos a vida eterna, o primeiro ponto. Vida eterna. Aí quando chega aqui no versículo 56. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. E eu nele. Aquele que come, se alimenta, nutre com a minha carne, com a minha pessoa, com o meu sangue. Aquele que se alimenta de mim vai permanecer em mim e eu vou permanecer nele. Isso é o que eu entendo como aliança. Uma aliança permanece. Quando é desfeito um casamento, tira a aliança. Não tem mais casamento, para que ter aliança? Aquele que permanece em mim e eu nele. Você se alimenta de mim, então eu vou permanecer em você e você em mim. Ou seja, esse alimento, a vontade de Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, nos deixa num lugar de permanência nele. Todas as vezes que você deu uma baqueada na sua vida espiritual, foi porque você deixou de fazer a vontade de Deus. Falo isso para ensinar, não para condenar. Você deixou de fazer algo, você fica baqueado. Você não consegue permanecer. Ele fala, você quer permanecer? Coma. Quer permanecer? Coma. Eu estarei aí, você estará comigo, mas coma da minha palavra. Coma dela. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Isso nos lembra também, tudo em João 15, a videira verdadeira. Nós somos os ramos, ele é a videira. E aí, versículo 57, vai falar da causa agora. Falei da vida eterna, aí nós entendemos a aliança. E agora, nesse mesmo sentido de comer do pão vivo que desceu do céu, o pão nosso de cada dia. 57, assim como o Pai que vive me enviou, e, olha só Jesus dizendo, ó, eu vivo por causa de quem? Por causa do Pai. Ótimo. Assim aquele que se alimenta de mim, coloca o seu nome aí. Aquele que se alimenta de mim, olha como que ele vai viver. Viverá por minha causa. Isso faz toda a diferença. Agora um cristão, vou colocar assim, ó, que não vive pela causa de Cristo, Jesus não faz diferença, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa? Claro que tem. Está aqui, balizador das nossas vidas, a palavra de Deus. Eu vivo por causa do Pai. Ele está dizendo assim, você quer ser cristão? Faça a mesma coisa, anda no mesmo lugar. Anda nesse lugar, eu vivo por causa do Pai. E eu entendo que os pequenos cristos, aquele que é parecido comigo, em nome de Jesus, falando como se fosse o próprio Jesus, também vai fazer as mesmas obras que eu faço. Também vai andar nesse lugar. Porque é o meu corpo tem que obedecer o comando da minha cabeça. Se é meu corpo, eu já estou dando comandos aqui. Eu vivo por causa do Pai. Logo, aquele que de mim se alimenta, aquele que se alimenta de verdade da palavra de Deus. Quando você se alimenta de verdade da palavra de Deus, a sua causa é Jesus. A sua causa é Cristo. A sua causa fica muito clara para todos. Claro que fica claro. Foi a primeira bandeira que nós levantamos no ministério. Jesus, dele, por ele e para ele. Mostrando o quê? Aqui nós temos uma causa. Não é que nós somos o bonzão, nós somos o cara, nada disso. Nós temos uma causa. Viverá por minha causa, faz toda a diferença. Este é o pão que desceu do céu.
de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer desse pão viverá para sempre. Ou seja, você vai viver de acordo com aquilo que você come. Você vive de acordo com aquilo que você come. Você se torna aquilo que você adora. É uma frase feita? É uma frase feita. Uma frase feita de uma revelação. Uma frase feita de revelação. Você não diz assim que é uma verdade, você é o que você come? É verdade, irmão. No mundo espiritual também. Se você adora o Senhor, você vai ser parecido com Ele. Tudo que o ser humano, ele tem uma natureza adoradora. Ele nasceu para adorar. Ele nasceu para servir. Só que aí o inferno, ele coloca que o mundo jaz no maligno, já tem um sistema dele. Já vai querer perverter tudo isso. Já vai nascer uma criança e falar assim, esse não vai servir. Já vou ter que preparar desde pequeno para não servir quando crescer. Porque o diabo também conhece as leis e os princípios. Bom, se instruir o menino no caminho que se deve andar, quando ele crescer não vai se esquecer dos princípios, vai estar praticando, vai estar rompendo. Mas se desde pequenininho também eu investir, ensinando a ele a não servir, ensinando a não repartir, se eu investir já de pequeno, quando crescer não vai se esquecer dessas coisas. Por isso que às vezes nós nos deparamos com situações nossas que a gente não consegue mudar. Quem já não se deparou com isso? Não é possível, eu não consigo mudar isso. Eu não consigo ser assim. Eu não consigo ser assado. Alguns vão dizer, eu não consigo ser generoso, até tento. Eu não consigo não guardar rancor. Eu não consigo não ser prepotente. Enfim, pensa alguma coisa aí. Tem a ver com aquilo que nós estamos comendo. Tem a ver com aquilo que nós comemos a vida inteira. Conceitos, desde pequenininho comendo, se alimentando de algo, aprendendo como uma esponja. Isso vai nos formando em alguma coisa. Isso vai nos formando. E aí, Romanos capítulo 12, vem comigo. Romanos 12. Ele vai falar no versículo 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo. O corpo é para isso. O corpo se apresenta a Deus como um sacrifício vivo. Santo também. Não é impuro, é santo. E agradável a Deus. Deus tem que ser agradado do nosso corpo. Nosso corpo tem que ser santo para Ele. E um sacrifício vivo. Um sacrifício morto, é vivo. Que é o vosso culto lógico. Você não precisa ser muito lógico para entender isso aqui. Todo mundo é lógico, tem uma medida. É entender que o corpo tem que ser apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável. E agora é uma parte que não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Por quê? Porque jaz o maligno. Não se amolde a isso. Não se amolde ao sistema desse mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Mas todo mundo faz. Você não é todo mundo, né? Mas o mundo jaz no maligno. Não se amolde. É um pai falando, Deus falando com a gente. Mas seja assim. Sede transformados. Mas como que eu vou ser transformado? Aí ele vai explicando. Pela renovação. A renovação nos transforma. A renovação aonde, Senhor? A renovação da sua mente. A renovação da mente nos transforma para não sermos conforme o mundo. Para não pensarmos conforme o mundo. Para não agirmos conforme o mundo. O mundo busca as demais coisas, estão desesperados buscando o que comer, o que beber, o que vestir. Eu preciso ter o recurso, eu tenho que comer, beber, vestir, pagar. O mundo anda nesse lugar. Ele fala, não é possível. Eu chamo você, você nasce de novo e continua andando nesse lugar. Eu chamo você, te faço uma nova criatura e você continua com esse mesmo conceito? Por que, Senhor, nós continuamos esse mesmo conceito? Ele vai falar para nós, porque vocês não estão renovando a mente de vocês. Está faltando uma renovação. De como Jesus lá, a minha comida, sabe qual que é a minha comida?
é fazer a vontade dele. Eu preciso saber qual que é a vontade dele e fazer isso. Não só saber, é fazer. Esse é o meu alimento. Ele está sendo o quê? Renovado. E a gente sabe onde vai dar isso aqui. Tem a ver com a vontade, ó. Sede transformados pela renovação. A renovação da nossa mente nos transforma. Para que experimenteis. Vocês vão entrar num lugar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos falando, Jesus fala, minha comida é fazer a vontade dele. Aí nós entendemos aqui, bom, para eu entrar nessa vontade, eu preciso renovar o que eu penso, renovar a minha mente, fazer de Jesus a minha causa, saber que eu tenho uma aliança com ele e saber que ele me deu a vida eterna. Então ele me deu a vida eterna, nós temos uma aliança e isso virou uma causa para mim. Em resumo, isso virou uma causa para mim. E agora eu estou no mundo, mas eu não pertenço ao mundo que jaz no maligno. Eu estou no mundo e no mundo eu estou experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Mesmo no mundo é possível? É possível, porque aqui está dizendo que é possível. Mesmo que no mundo é possível, porque aqui está falando que é possível viver na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é uma coisa só, que nem o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. São 3, mas é uma coisa só. A vontade de Deus, 3, mas é uma coisa só. É como você pega algo e fala, não, isso aqui é gostoso, saboroso, é bom demais, mas você está falando de uma coisa só. Comi um negócio ali, que negócio bom, gostoso, estava perfeito. São atributos de uma coisa só. São atributos de uma coisa só, vontade, que é boa, agradável e perfeita. Não são 3 vontades. Deus não tem 3 vontades. Deus tem uma vontade, que tem esses atributos, essas características. E é possível sim, mesmo estando no mundo, não ser conforme o sistema do mundo, mas ser conforme o sistema do reino. Porque é a única forma que nós vamos experimentar a vontade do Senhor para a nossa vida. A única maneira de não se conformar com este mundo, mas ser transformado. Aí nós temos que pagar esse preço de ser transformado pela renovação aqui, ó, na nossa mente, nossas faculdades mentais, aonde vem os pensamentos, onde vem as batalhas, onde vem a tentação, é tudo aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, onde ele falando da nossa luta que não é contra a carne e sangue. O apóstolo Paulo fala, o capacete da salvação. Saiba que você é salvo. Tem um capacete que vai salvar você. Você precisa dessa palavra que está na sua mão. Você precisa da fé, que é o escudo, é uma armadura. Aqui na sua cabeça você tem que entender, você é salvo. Essas coisas não podem, tem coisas do mundo que as coisas do mundo não podem amoldar você, moldar você. Quando você vai fazer um bolo, você vai escolher uma forma lá, o redondo, o quadrado, retangular. O bolo vai ser daquela forma. Aí o Senhor, imagina, você vem para mim, nasceu de novo, mas a sua forma está como a forma do mundo, não está como a minha forma. Está igual, está a mesma coisa. Isso não faz sentido e não está certo. Eu coloquei você numa forma assim, você tem que ser assim. Eu coloquei você numa forma assim, você tem que ser assim, não conforme o mundo, mas conforme a minha vontade, que é boa, agradável e perfeita para você. É o que Deus está falando. Eu tenho uma vontade para você, eu tenho um plano, eu tenho uma vontade, e você só vai experimentar dessa vontade, como meu filho Jesus que pisou na terra experimentou, quando você entender que você precisa ser renovado na sua mente. Você precisa de uma renovação. E não adianta nós entrarmos com argumentos e dizer assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu aprendi assim. Não adianta, meu Deus não vai aceitar. Alguém pode aceitar. Quem está ouvindo pode até aceitar o que a gente fala. Mas Deus fala, eu não aceito isso. Eu não tenho como aceitar isso, filho. Eu velo sobre a minha palavra, não sobre a sua palavra. Não sobre o seu conceito, eu não velo sobre isso, eu velo sobre a minha palavra. Se você velar em praticar ela, estamos juntos. Deus não vai velar sobre os meus conceitos, irmão. Deus não vai velar, não está velando, Ele não vai honrar um pensamento que eu tenho que vai contra um princípio. Ele não vai honrar isso. Ele não tem compromisso com isso. Você pode ser o filho mais querido do mundo. Ele não tem compromisso com essas coisas. O compromisso dele é com o princípio, com a palavra de Deus. O compromisso de Deus é com a sua palavra, dele.
Fala, eu velo sobre a minha palavra para cumprir ela. E se alguém está fazendo da minha palavra uma comida, eu vou cumprir ela. Se alguém está velando para praticar ela como Jesus, não, a minha comida é fazer, praticar a vontade de Deus. Depois até ali naquele versículo, voltando ali, de preparar para a ceia, João 6, João 4. João 4, ele fala no 34 novamente, eu vou repetir. Explicou-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Eu tenho uma vontade para fazer e eu tenho que terminar algo que ele me deu para terminar. Aí ele continua, vocês não dizem o seguinte, está falando aqui para discípulo, ainda há 4 meses até a colheita. Vocês não têm esse conceito? Sim, ainda há 4 meses para a colheita. Ótimo. Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Eu já estou vendo que é hora de colher e vocês estão lá, não, ainda falta 4 meses. Ou seja, vocês estão colocando coisas. Vocês estão vivendo de uma forma. Que é esse barulho de onde? Nossa, parece que é na caixa de som. Saiu. Aí, ele está dizendo assim, pois é, esquece. Corta. Ele está dizendo assim, vocês estão dizendo assim, ainda falta alguns meses, 4 meses para a colheita. Eu afirmo, erga os olhos. Ele fala, abra os olhos. Erga os olhos. Preste atenção, vocês estão afirmando algo que vocês não estão vendo como eu estou vendo. Erga os olhos e veja. Veja o quê? Erga os olhos e veja os campos. Mas veja os campos da forma como eu estou vendo. Erga os olhos e veja o mundo da forma como eu vejo. O mundo é maligno. Erga os olhos e veja. Porque não está sendo compatível o Mestre Jesus com os seus discípulos. Ele estava aqui numa fase de treinamento com eles. Assim como nós estamos hoje. É um vestibular para o céu. Erga os olhos e veja os campos. Dá uma olhada nos campos, que vocês estão dizendo que falta um tempo para realizar algo. Eu estou dizendo, é agora. Já está branco, já está pronto para a colheita. É quando nós estamos desalinhados com aquilo que Deus está vendo e nós estamos vendo de outro jeito. É quando nós estamos desalinhados, pode fechar sua Bíblia. É quando nós estamos desalinhados com aquilo que Deus está fazendo, nós estamos fazendo de outro jeito. É quando nós estamos desalinhados com aquilo que Deus está falando, mas nós estamos falando outra coisa. E ele falou para os discípulos ali, cabe a nós também. Erga os seus olhos, porque vocês estão vendo algo e vocês estão trazendo um diagnóstico. É porque vocês não viram como eu vi. Vocês olham para a minha obra e tragam um diagnóstico. Vocês olham para o seu trabalho e trazem um diagnóstico. Você recebe o seu salário e dá um diagnóstico. Miséria. Não é como eu vejo. Não é como eu fiz aí embaixo. Eu peguei lá e falei, graças te damos, Senhor. E deu para todo mundo. Ou seja, erga os olhos e veja. Isso se torna mais fácil quando nós entendemos o propósito da mesa, quando nós entendemos o que Jesus falou ali, quando ele tocou no assunto de pão vivo que desceu do céu. Ele fala, eu estou aqui para dar vida eterna para vocês. Eu vim para que tenham vida. E vida plena, vida eterna, vida em plenitude. Mas tem um detalhe. Se nós não fizermos nada com isso, vai se perder. Eu vim para que tenham, mas se vocês não comer de mim, vocês não vão desfrutar. Eu vim para que tenham vida, eu estou aqui, eu sou o pão vivo. Alguém coloca algo na mesa, está aqui a refeição. Se não comer, não desfruta, não vai entrar os nutrientes, a vitamina, não vai entrar no seu corpo. Nós temos um corpo espiritual. A igreja é um corpo espiritual. É o corpo de Cristo. Existe um corpo espiritual, a igreja. E ela precisa se alimentar. Esse corpo espiritual precisa de alimento, que é o próprio Cristo. É o pão vivo que desceu do céu. Assim como lá no Antigo Testamento eles comiam do maná que descia do céu. Nós comemos de Cristo que desceu do céu e voltou para lá e nos aguarda. Há um corpo espiritual, nós devemos alimentar ele a partir do nosso.
E entender que isso tem que ser a nossa comida. É o que o Senhor está trazendo para nós hoje. Fazer disso o nosso alimento, a nossa comida. E não olhar como o mundo vê. Não olhar como, sei lá, os especialistas estão olhando. Nós temos que ter uma outra ótica. Porque nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo tem uma outra ótica em relação a tudo. Quem é espiritual discerne bem todas as coisas, diz o Senhor. Agora, quem é carnal não discerne nada. Quem é espiritual discerne bem tudo, ele está dizendo. Repetindo. Não porque é o bonzão, é porque é espiritual. Só isso. Não, é uma obrigação nossa ser espiritual. Não é tipo, nossa, você viu o cara, Guilherme é espiritual, né? Rapaz, que bênção. É uma obrigação nossa, cara. Não é nem um mérito, é uma obrigação ser espiritual. Obrigação fazer de Jesus a nossa causa. É obrigação comer dele para manter a vida eterna. É obrigação andarmos nessa aliança com ele. Permaneça em mim. Se você estiver em mim, minhas palavras estiverem em vocês. Pronto, você está em mim, cara. Você vai pedir, eu vou te dar. É porque você não vai pedir para sua carne. Você não vai pedir para sua alma. Você não vai pedir de acordo com o padrão do mundo. Você vai pedir de acordo com a nossa aliança. Você vai pedir de acordo com a aliança que nós temos. Você está casado, os seus pedidos mudam. Se muda no campo físico, irmão. Você é solteiro, os seus pedidos são um. Depois que você casa, seus pedidos mudam. Por quê? Porque agora você tem uma esposa. Aí depois vem os filhos, seus pedidos mudam. Porque agora você tem uma família, uns filhos. E vai crescendo, os seus pedidos vão mudando. Por quê? Porque conforme o teor da aliança. É ou não é? Muda, irmão. Conforme a aliança. Você está sozinho e fala, quem me dera ter um final de semana para eu sozinho fazer isso, aquilo sozinho. Está sozinho. É o pedido dele. Casou. Esse pedido já não faz mais parte. Agora há uma aliança diferente. Ele fala, agora o cônjuge está incluído no pedido. É ou não é? Aí nasce um filho, está incluído no pedido. Porque senão fica algo egoísta. Enquanto está sozinho, tá beleza, não tem condenação. Nós temos uma aliança com ele. O nosso pedido tem que ser de acordo com essa aliança, porque nós somos corpo, nós somos um com ele. Jesus veio ao mundo dizendo assim, eu e o Pai somos um. E isso, as pessoas ficaram, não conseguiram interpretar isso da forma correta. Hoje, nós podemos dizer que nós somos um em Cristo Jesus, com ele. Porque é óbvio, se ele é o cabeça, nós somos o corpo, é uma coisa só. Não é a cabeça de um lado e o corpo do outro. É uma conexão do cabeça que está no céu e o corpo que está na terra. É uma conexão do Pai nosso que está no céu e nós que somos filhos que estamos na terra. Céu e terra. É a causa. Viver céu e terra. Não é congregar no céu e terra. É um nome, mas que representa a causa. Todos os dias é céu e terra. Eu não posso só viver como se não houvesse um céu, mas eu também não posso viver como se não houvesse uma terra. É céu e terra. Eu tenho um pai lá no céu. Nós temos um pai que está lá. O filho está lá também. E aqui na terra estamos nós e o Espírito Santo. 2 lá e 2 aqui. Nós temos, eu já falei isso várias vezes, repetindo, revisão. Nós temos Jesus, que é o nosso intercessor, que está lá. Olha como ele intercede por nós. Como que ele intercede por nós? Ele está do lado do Pai. Como será que ele ora do lado do Pai? Sentado num trono. Como que um rei intercede? Nós temos um Espírito Santo que habita dentro de nós. Como que ele intercede? Às vezes você nem consegue ouvi-lo. E ele está intercedendo. Ele está aqui dentro, intercede. Aprendendo com a intercessão de Jesus, com a intercessão do Espírito Santo. Para a gente não fazer diferente. Fazer como eles fazem. O intercessor lá, o intercessor aqui, irmão. É bom demais, né? Você tem um pai e um intercessor juntos. Sumo sacerdote, Senhor, tudo, né? Eu sou, tudo. E embaixo, aqui na terra, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós também. Nós temos 2
dos melhores intercessores que poderíamos ter. Um que já está lá, eu já estou aqui no ambiente do céu. E outro, eu estou aqui no ambiente terra. Céu e terra. E sempre está nesse conceito, não, essa semana é só terra. Vai perder o céu de vista? Vai perder o pão vivo que desceu do céu para você? Não. Essa semana é só céu, também não. É céu e terra. Todos os dias. É um lugar para pisar e falar, vocês aí, o Pai fala, vocês, o que vocês concordarem na terra, terá sido concordado aqui no céu. Concorde aí. Não é assim, ó, o que for concordado aqui no céu, terá sido concordado na terra. Não. O que vocês concordarem aí na terra, terá sido concordado no céu. A chave está aqui embaixo. Eu vos darei a chave, está aqui embaixo. Você aperta lá o botãozinho lá, aqui embaixo, tum, acende ali. Representando o céu e a terra, tum, ligou lá em cima. Você não precisa lá em cima ligar a luz ali. Você liga aqui embaixo, lá em cima acende. E o plano de Deus é o seguinte, ó, meus filhos, no mundo que jaz no maligno, no mundo corrompido, no mundo total depravação, mas saiba que vocês aí, que vocês concordarem, terá sido concordado. Eu vou dar um amém para vocês. Essa é uma palavra muito forte, isso é uma responsabilidade muito grande. E o diabo, por que você acha que o diabo luta para a gente não concordar? O diabo luta para a gente não concordar. Fala, não, eu e o Mauro não dá certo. Aí fala, exato, o diabo faz isso mesmo, não dá certo. Ele vai lutar, o diabo vai lutar para não haja nenhum tipo de unidade. Porque ele sabe que se eu e o Mauro, a gente concordar em alguma coisa, o Pai fala, amém. É Bíblia. Ele sabe que se eu e minha esposa concordar em alguma coisa, o céu diz amém. Mas se eu não concordar com ela, se ela não concordar comigo, se houver desavença, o céu não diz amém. O céu até fala assim, as suas orações não serão ouvidas, viu? O céu está fechado. Porque nós estamos aqui em desacordo? Sim, é meu princípio. Vai respeitar um? Ou você vai inventar um princípio aí de vida? Já tem um pronto aqui, não inventa moda. Estuda o pronto. Estuda o princípio que está prontinho. Aí vai lá, concordou? Concordou. O céu fala amém. Igreja, trabalho, família, tudo assim. É? Aí eu falo, eu vou cantar tal música, eu vou cantar tal, eu quero cantar tal. Ei, não vai sair nada. Não é? Vamos lá falar com o pastor, vamos ver o que o pastor concorda. Você quer cantar? Eu quero cantar. É mais a igreja descerá. Você quer cantar essa aí? Não, eu não quero, já não está concordando. Ah, eu quero cantar aquela lá, tem isso aqui, isso aqui. Quando há uma concordância, tem um amém. A Gabi fala, eu quero cantar aquela música da Gabriela Rocha. Tem aqui a Gabriela, né? Gabriela Céu e Terra, e tem a Gabriela Rocha. Como é que é aquela música lá mesmo? Bonita. Me atraiu. A gente fala, não, essa música é legal, vamos cantar isso aí. Há uma concordância, o céu fala, amém, eu recebo. O Pai está falando, eu recebo. Mas está todo mundo pensando uma coisa aqui, fala, não vou receber não, filho, hoje o culto eu não recebi nada. Mas se há uma concordância, eu recebo. Manda aí que eu recebo. Esse é o nosso Pai. Vamos cear? Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus primeiro?